Seja bem-vindo. Bom dia e obrigado pelo convite. Exatamente. Então, exame de condução para pessoas com deficiência, não é? Exato. Certo, é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Certo, este é o nosso tema. Claro. Exame de condução para pessoas com deficiência, não é? Sabia que as pessoas com deficiência física também podem habilitar-se à condução? Pois, Pode. é algo que muita gente se calhar não sabe, não é? Mas existem aqui algumas especificidades que vamos já aclarar, não é? Certo. Boa. As pessoas com deficiência física podem habilitar-se à condução, desde que tenham os seguintes requisitos. O primeiro, tem que ter a idade necessária que pretende para então habilitar-se a certa categoria da carta de condução. O segundo, tem que ter aptidão física e mental comprovada por relatório médico. Terceiro, está inscrito e frequentar uma escola de condução que tenha um veículo adaptado à sua condição física. Exatamente. Então, olhando aqui para estes requisitos, não é? A sua maioria são exatamente iguais às pessoas que não tenham, se calhar, alguma deficiência física, não é? Tirando aqui a questão do veículo que deve ser, não é, adaptado a esta condição. E o relatório médico? E o relatório médico? Sim, o relatório médico por quê? O relatório médico vai ser o documento que vai indicar o grau de deficiência física deste futuro condutor, né? Ele também que vai dizer quais são os equipamentos ou adaptações a serem feitas no determinado veículo. Ok, boa. Aqui para a nossa realidade, o que é que nós temos visto, não é, acontecer? Que tipo de situações é que vocês, então, enquanto a nossa polícia, tem constatado na nossa realidade? Será que há muita desinformação? As pessoas já têm informação suficiente em relação a isso? Ainda temos visto aí alguns erros, algumas irregularidades para esta realidade? Sim, ainda temos visto que, de facto, parece que a informação não chega. Ok. A nós parece-nos que as pessoas com deficiência acham que, pelo facto de ter uma deficiência, que não podem, estão não. inibidos da condução. Não, o médico, com a sua perícia e o exame necessário, é que vai certificar. Por isso dissemos que um dos requisitos é ter a aptidão física comprovada de acordo com o relatório médico. Ele vai dizer, não, o senhor pode conduzir veículo, por exemplo, de transmissão automática, aquilo que chamamos de caixa automática. Exato. Então, esta pessoa só pode conduzir veículo de caixa automática, diferente de alguém que pode conduzir veículo de caixa manual. Este já não teria que fazer uso da embreagem, por exemplo, para colocar uma mudança, porque o seu veículo é de caixa automática. Então, temos aí na tela agora passar um relatório. Pois é, vamos aqui exemplo dar do uma relatório olhadinha. médico. Pois é. Não é? Este relatório médico vai nos dizer, então, qual é a especificidade do condutor. Ok. Qual é o grau de deficiência que ele tem, qual é o veículo que ele pode conduzir. Que ele pode conduzir. Se o médico disser que ele pode conduzir veículo de qualquer tipo, ele pode. Se dizer só ligeiro, só ligeiro. Exato. Se dizer veículo de transmissão automática, também só veículo de transmissão automática. Pois, porque e aqui também vai exatamente depender da situação de cada um, né? Porque a pessoa pode dizer, não, mas se calhar eu até quero, mas dependendo do que o médico for colocar no relatório, não poderá exatamente acontecer. Nós vemos variedíssimos casos, e por acaso eu já conheço exatamente alguns casos de pessoas que são portadoras de deficiência física, assim, e que conduzem até carros manuais, não é? Exato. Certo. Porque se calhar, não é, dentro do relatório, o médico... Deu, sim, aceitou. Imaginemos nós, Edusa, que alguém tenha uma deficiência, mas no membro superior. Isso. Logo, as pernas estão em condições. Claro. Ele consegue travar, embrear e acelerar. Sim. Então, presumivelmente, a deficiência dele incide sobre no manuseio do volante. Pois é. E para isto existe um dispositivo que chamamos pulmo giratório. Este pulmo giratório, Como é que funciona? O pulmo giratório é um dispositivo que é colocado no volante, não é, de formas a permitir que o condutor consiga fazer a manobra completa, sem ter que usar as duas mãos. Ok. Se puder pedir aí à produção. Exato. Nós também temos imagens, não é? Temos imagens do Exato. Olha, Regi, sim. vamos aqui então ver se encontramos aqui as imagens, para que as pessoas lá em casa, porque muitos de nós não conhecem mesmo, não é? Certo. Há um desconhecimento tão grande e que às vezes achamos que não. Exato, dispositivo. Boa. Esse dispositivo aí. Então, este dispositivo permite que o condutor consiga fazer uma volta completa do volante sem ter que usar os dois membros. Olha, vou pedir, inspetor-chefe Celso Soito, vamos aqui levantar mesmo um bocadinho, para facilitar-nos aqui a dinâmica e vermos aqui de perto. Exato. Então, estamos aqui a ver nesta imagem, não é? Por exemplo. Nós temos aqui o pulmo giratório, não é? Sim, o pulmo giratório, este dispositivo permite que o condutor apenas com um dos membros ou um braço consiga dar a volta completa do volante. Por norma, nós fizemos a volta a isto. Mas ele, como tem dificuldade num dos membros, consiga
dar a volta completa do Com volante. Exato. Com apenas um dos membros. E até temos pomos giratórios mais sofisticados, é o caso desse quarto aqui. Exato. Que já vem estes Como é que botões. funciona? Isto aí permite o condutor acessar alguns comandos do veículo, como ligar as luzes, buzinar, não é? E também ligar os mínimos, os máximos, subir os vidros e destrancar as portas, sem ter que então deslocar o braço até a porta e fazendo isso. Poxa, acaba por ficar tudo aqui mais à volante. mão. Sim. Sim, senhora. Então, olha, atenção, se no caso de não ter então um dos membros superiores, pode sim, então aqui com esta Desde questão... que o médico diga que pode. Exatamente, também tem esta, esta questão. Relativamente às mudanças, e nós percebemos que os carros também precisam ser carros adaptados e específicos para esta realidade. Que diferenças é que nós encontramos então nos veículos? O veículo de alguém que é portador de deficiência, como deve ser este veículo? De que forma é que ele deve ser adaptado? Okay. Se pedimos à produção para avançar um bocadinho, vamos ter alguns exemplos. Exato. Não é? Como disse, no exame de condução, os indivíduos para o exame código ou teórico é o mesmo. É o mesmo que eu faço, que a Deus faz, Exato. que a Isto pessoa é com igual. deficiência é igual. Mas no ato do exame prático, então, o condutor tem que estar num veículo adaptado à sua condição física. Se quisermos dizer, à sua realidade. Imaginemos a produção avançar. Isto é um dístico, é de lei, é obrigatório, que dita que o condutor com deficiência física tenha de ter na parte traseira do veículo este dístico, a indicar que é uma pessoa com deficiência, mas não o inibe das regras do Código de Estrada. Sim, não só, é uma comunicação não só para a polícia, mas também para os outros condutores. Não é? Que é necessário. Mas não lhe dá vantagem sobre os outros condutores. Atenção. Ok, porque isso fica claro. Fique claro. Vamos aqui... Não pense que pelo facto de estar num veículo adaptado e ter esse dístico aí, pode passar no vermelho, pode não cumprir os limites de velocidade estipulados, pode não cumprir as regras de trânsito. Não, as regras são gerais e universais. É para todo condutor. Sim, este veículo apenas lhe pôs num grau equiparado ao outro condutor, adaptado à sua realidade. Claro, claro que sim. Se a produção puder avançar, vamos mostrar Exato. E temos mais veículo. imagens? Temos mais imagens. Vamos sim, mais Regi, acima, vamos aproximar. mais viagem. Sim, da qual ainda estamos aqui, faz referência exatamente à mesma coisa. Vamos aí à próxima imagem, Regi, para ver então, relativamente aqui, estamos aqui a falar sobre... Eu presumo que ele esteja antes destas imagens. Mas nós vamos lá chegar a mas então estávamos a dizer, imagem, concernente à adaptação do veículo. Imaginemos que alguém, o médico dite que este condutor tenha mais motricidade em certa perna, não é? E temos aí agora, estamos a ver este veículo. Este dispositivo aqui é o famoso dispositivo, ou adaptação chamada puxa e empurra, da qual o condutor faz a aceleração e a travagem a partir daí, do volante. Na medida que ele vai empurrando, ele vai acelerando. Na medida que ele vai puxando, ele vai diminuindo a velocidade. Ou seja, vai travando. Então, esta é uma forma. E neste veículo, ele foi adaptado à esquerda, neste lado, porque facilita o condutor neste lado. Poderá ter uma outra imagem que venha para aquele lado. Então, vamos voltar àquilo que estávamos a dizer, que o veículo é adaptado à condição física do condutor. Olha, estamos aqui a ver agora esta imagem. Esta já, a adaptação está à direita. Sim. Okay? Então também é adaptada à condição física deste condutor. Se, em caso que um condutor tenha problema nos membros inferiores, neste caso é para membro superior, tenha problema nos membros inferiores, o acelerador, por norma, vem no lado direito. Mas por orientação médica pode estar o acelerador no lado esquerdo. Voltamos a dizer que o veículo é adaptado à condição do candidato a condutor ou do condutor. Então não basta simplesmente achar que pronto, é um veículo adaptado, não é? Sou portador de deficiência física, posso eventualmente conduzir. Não. Tem que estar adaptada à sua realidade e só. Se eventualmente a polícia encontrar algum condutor que seja portador de deficiência física, mas que esteja a conduzir um carro que não seja adaptado à sua realidade, à sua condição, o que é que acontece? Temos de ver primeiro a sua restrição. Sim. Porque após a feitura do exame, caso o candidato a condutor venha aprovar, na carta de condução tem que vir averbadas as restrições. E podemos pedir aqui a imagem produção, da carta, sim, a imagem que da tínhamos carta, visto anteriormente. Sim, que penso ser a última. Que já lá vem espelhada, não é? E lá vem espelhado qual é a deficiência.
razão da qual nós exigimos o relatório médico. Mas então, além da carta de condução, é necessário que o condutor ande também com este relatório ou não? Ou não. Porque ele já vai direto à carta de condução? Ele vem já... Exato. Regi, podemos voltar à imagem da carta de condução, por favor? Ele só vem já para averbada a carta de condução. ilustrarmos aqui que nós estamos a falar agora. Ou seja, a nossa carta de condução consegue nos dizer se de facto a idosa faz uso de lentes corretivas ou não. Ok. Consegue nos dizer se a idosa tem algum membro artificial ou não. Exato. Olha, temos aqui a imagem da carta de condução. Exatamente. Pode chegar mesmo, inspetor. Voltando à carta de condução, eu assinalei aqui. Aqui vem restrições de veículo. E para este caso, aqui está 0. E nós vemos para aqui restrição de veículo na nossa carta de condução. 0 significa nenhuma. Mas para uma pessoa com deficiência, e lá em casa alguém se tiver a carta de condução pode dar uma olhada na parte traseira, restrição de viatura. Se tiver o número 3, vem veículo adaptado. Okay. O que quer dizer que esta pessoa que vir aqui a restrição número 3 de viatura deve apenas conduzir veículo adaptado. Se for interpelado a conduzir um veículo que não seja adaptado, é passível de sanção. Exato. E sobre sanções é que também nós gostamos de falar aqui, não é? E é bom deixar também isto claro, não é? Como é que funciona a questão das sanções nessa situação específica? Ok. Nesta situação específica, ele é sancionado de acordo com aquilo que estipula o Código de Estrada. Imaginemos nós, há pessoas, vamos assim dizer, normal, não sei se me permitem essa expressão, que não seja portadora de deficiência mas que no física. Caso faça apenas condução de veículo de caixa automática. É permitido. E também vem descrito na carta de condução que este indivíduo conduz apenas veículo de caixa automática. Okay. E neste caso, se for encontrado a conduzir um veículo de caixa manual, é considerado desabilitado da condução. É como se não tivesse carta. Tá bem, olha. Há muita gente que não sabia disso. Sim. Mas, senhor agente, eu sei conduzir, eu consigo, mas não está na carta, não é? Então... Sim, o exame de condução pode ser feito num veículo de caixa manual ou num veículo de caixa automática. Mas há quanto tempo é que tá? Porque eu me lembro, eu fiz o curso de condução, não havia essa possibilidade, não é? Muitos de nós aqui, não é, que conduz, eu acho que há quanto tempo é que... O Código de Estrada tem as suas leis complementares. Isso. E nesse caso específico nós estamos a falar do Decreto Presidencial 203/16 de 29 de setembro de 2016. Então, presumivelmente, deste período é possível sim. Se calhar, desconhecimento e razão da qual estamos aqui, para então podermos passar essas informações todas. Exato, exatamente. Olha, e é mesmo bom tocar, porque muitos de nós, às vezes é mesmo por falta de informação, não sabemos, não temos noção exatamente de como é que o procedimento exatamente funciona. Mas começamos aqui a perceber que existem especificidades que precisam ser respeitadas, não é? E nós já falámos aqui, por exemplo, sobre a situação. Há pessoas nesse momento, por exemplo, que dizem, olha, o caso de alguém que, por exemplo, não tem um dos membros inferiores, por exemplo, não é? Mas que conduz tanto o carro automático como um carro manual, não é? E é possível acontecer. É possível. O que não é aceitável é o facto de uma pessoa com deficiência nos membros inferiores usar, por exemplo, a muleta para acelerar e travar. Pois, é perigoso. Não é. Eu, quando mais pequeno, já vi situações do gênero. Não é, porque isso não garante a total segurança da condução. Ainda também sobre os relatórios médicos, o médico pode dizer que esta pessoa é incapaz ao exercício da condução. Ok. Por isso é necessário passarmos sempre por uma perícia médica. O relatório médico é que vai ditar. E se colocarmos o relatório médico, vamos ver que o relatório médico geralmente é assinado por 3 médicos. 2 médicos assistentes e um médico diretor clínico. Pois. Para dar maior credibilidade e credibilidade no documento. Exato. Dizer aqui também que as pessoas, quando são portadoras de deficiência, não se inibam. Vão ao médico e este é que vai dizer se sim ou e se não. Ou se não, certo. Exatamente. Olha, muito bom. Questão. Nós estamos aqui então a falar na nossa rubrica Código de Estrada sobre exame de condução para pessoas com deficiência física. Relativamente ao exame prático, não é? Certo. Ele também dura o mesmo tempo de exame para uma pessoa que não tenha, por exemplo, que não seja portadora de deficiência física? Não. Em relação ao tempo? Não, a lei também prevê que a essas pessoas seja dado um tempo adicional. Ok. Porque é sabido que alguém com deficiências nos membros inferiores, um cadeirante, vamos assim dizer, para subir ao veículo tem alguma dificuldade. Sim. Então tem que se dar esse tempo dele subir. O que se pretende no exame de condução, e no caso o exame prático, né, que é a condução, é ver se este indivíduo então consegue fazer exercício da condução
e fazer uma condução segura. Não claro. se ele demora ou não a entrar por veículo. Pois então, para este caso, começa a contar desde o momento que ele entra por veículo e põe o veículo em movimento. Olha, ou põe o motor a bom. funcionar ali, sim. Sim, senhora. Olha, que bom aqui então saber disto. Mas também, se me permite, Edusa, dizer que os veículos adaptados devem ser inspecionados pela Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Pois é, também tem. E as escolas de condução, como dita o Código de Estrada, para obter uma carta tem que ir à escola de condução. A escola de condução tem que ter um veículo adaptado à condução do aluno. O aluno, antes de inscrever-se a uma escola de condução, tem de certificar se de facto essa escola tem a condição que ele precisa. Se não tiver e ele tiver um veículo, pode ceder à escola para o exercício das aulas práticas. E também acaba por ser de cariz obrigatório as escolas de condução terem exatamente veículos adaptados para isso. É de cariz obrigatório? Deixamos aqui um alerta também às escolas. De vista, está legal sim, porque eu sei que agora existe uma lei das acessibilidades. Exatamente. Que visa a inclusão dessas pessoas também. Exatamente. Então podemos presumir que uma escola de condução não tendo, está a partir do princípio da exclusão. Então é mesmo aqui para deixar um alerta direto. Não é do Estado, mas é de lei geral. Sim, lei geral. Um alerta direto às escolas de condução, porque têm de dar atenção aqui a este quesito, porque senão vão estar a infringir a lei, não é? Então, queremos aqui apelar e velar sempre pela inclusão. E se não estiver a cumprir com este quesito, olha, então poderão sentir aí, não é, o peso, não é, da entidade de direito. Pois é verdade. Vamos aqui chegar ao finalzinho da nossa rubrica, não é? Vou agradecer aqui imenso pela sua presença, mas mais uma vez pedir aqui que deixe as últimas recomendações para quem nos esteja a acompanhar. Ok. Tendo em conta que é sexta-feira, tendo em conta que estamos no mês de novembro, o mês dedicado às pessoas com vítima de estrada, não é? Os nossos conselhos vão pelo seguinte. Edusa, tem-se dito que a pressa é inimiga da perfeição. E a velocidade não encurta a distância, mas pode encurtar a vida. Sim. Então, caros condutores, o excesso de velocidade tem sido uma das grandes causas de sinistralidade rodoviária. Pelo que o apoio da direção, nosso apoio vai no sentido dos condutores, então moderar a velocidade e seguirem aquilo que vai de acordo com o Código de Estrada. Outra grande situação também do nível de sinistralidade tem sido o exercício da condução sob efeito de álcool. Meu amigo, caro condutor, há coisas que não se dão... Que não casam, não é? Que não casam. O exemplo da água e o óleo. Também o exemplo da condução e a bebida alcoólica. Não deixa que o álcool estrague um momento de alegria e se torne um momento de tristeza. O país precisa de toda a camada jovem e é maioritariamente jovens que morrem nos acidentes de sinistralidade rodoviária. Por isso, cumpram com as regras de trânsito e salvem vidas. Exatamente, salvar vidas, não é? Vamos ter aí uma condução defensiva e, claro, muito segura, não só para proteger a nós, mas também todos os elementos que fazem parte, então, do ambiente rodoviário. Inspetor-chefe Celso Soito, muito obrigada, continuação do ótimo trabalho. A nossa polícia, como não para, não é? Eu sei que não para, é mesmo aí continuação do ótimo trabalho e que este final de semana, não é? Seja agradável. Okay. Obrigado e aguardamos o próximo convite. Claro que sim, estaremos aqui sim para passar mais informações aos nossos telespectadores, automobilistas, não é? Todas as pessoas que contribuem, não é? Para que tenhamos um ambiente rodoviário saudável, seguro. Obrigada e até à próxima.